angústia ou felicidade, irmão. Passando um tempo difícil, irmão. Angústia ou felicidade, irmão. Ele é sempre rei dos reis. Ele é sempre rei da glória. Ele é rei que me salvou. Celebre de todo o coração. Celebre, celebre, celebre a Deus. Celebre de todo o coração. Celebre, celebre a Deus. Celebre de todo o coração. Celebre. Angústia ou felicidade, irmão. Celebre a Deus. Passando um tempo difícil, irmão. Celebre a Deus. Angústia ou felicidade, irmão. Celebre a Deus. Passando um tempo difícil, irmão. Celebre a Deus. Ele é sempre rei dos reis.
Graça e paz, amado irmão. Este é o tempo das nossas ofertas e vamos na palavra do Senhor em Gênesis 4, de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E ao passo que de Caim e das suas ofertas não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, por bramaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então diz a palavra do Senhor que Abel e Caim, os dois, ofertaram ao Senhor. Porque eles sabiam que tinham que dar toda a honra e glória ao Senhor. Não só porque é Ele quem proveu o que eles tinham, mas pela vida e pelos grandes feitos que o Senhor tinha feito. Mas a palavra do Senhor diz aqui que os dois irmãos ofertaram ao Senhor, mas o Senhor simplesmente se agradou de Abel. E diz a palavra porque Abel trouxe o que era melhor na presença do Senhor. E o seu irmão se irou. Então isso aprendemos e vemos que o Senhor deseja o melhor de nós. E o melhor de nós não é muito nem pouco, mas é o melhor que nós temos. E é assim que o Senhor vai se agradar das nossas ofertas. Então eu quero encorajar o amado irmão a sempre darmos o melhor ao nosso Deus, como sinal de honra, reconhecimento de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, por favor, vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido o nosso fornecedor, o nosso provedor. Em todos os momentos Ele tem sido fiel para conosco. Então, por favor, abaixe a sua cabeça e vamos juntos orar pelas nossas ofertas. Senhor Deus, graça te damos. Ajuda-nos, Senhor, a entender e cada vez mais a interiorizar e a reconhecer que tudo quanto temos vem de Ti, Senhor. A vida, o ar, Senhor, as nossas riquezas, os bens materiais, todas as coisas, Senhor, é porque o Senhor permitiu. E hoje, Senhor, nós queremos ofertar como sinal de gratidão a Ti, Deus, como sinal de reconhecimento, honra a Deus. Por favor, aceita as nossas ofertas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E o número vai passar aqui embaixo e oferte ao Senhor. Caso contrário, contacte o seu líder e ele vai poder facilitar também as ofertas. Deus abençoe. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Saudar a todos e é bom estar mais uma vez neste domingo para podermos celebrar ao nosso Deus, engrandecer o nome dEle, porque pois Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Não existe outro senão a Ele. Na semana passada nós falamos sobre a questão da ressurreição e vimos como a ressurreição é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, porque nós aprendemos que é por meio da ressurreição que nós fomos constituídos em vida. Quer dizer, tendo entrado o pecado no mundo, o homem morreu nesse caso espiritualmente e morreu fisicamente. E a palavra diz que por um só homem entrou a morte, mas também por um só homem entrou a vida. Quer dizer, por meio do Senhor Jesus Cristo, nesse caso por um outro homem, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de podermos viver e viver não só nesse tempo, mas também viver eternamente. Então, era isso que nós compartilhamos de uma maneira resumida na semana passada. Hoje eu quero compartilhar consigo uma outra palavra, mas antes de dar o título da mensagem, eu gostaria que você pudesse ir no livro de Marcos, no seu capítulo 4, nos versos 35 a 41, para juntos podermos lermos a palavra de Deus e sermos enchidos da palavra de Deus. Então, abra a palavra de Deus ali no livro de Marcos 35, nos versos 41. Diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco,
de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Calma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez-se grande abundância. Então disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar, já agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela sua palavra. Nós oramos nessa manhã, pedindo ao Pai que abra os nossos corações, expõe essa palavra, para que a gente de facto possa reconhecer que Tu és Deus, pois a sua palavra é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito, Senhor. Nós queremos Te agradecer e use-me, Senhor, essa manhã, para poder fazer chegar a sua palavra no nome de Jesus. Amém. E o título que eu quero dar à mensagem é esta: Jesus acalma a tempestade. A tempestade que enfrentamos na vida não anulam a bondade de Deus. Até mesmo sabendo que não merecemos nada de bom de Deus, sabendo que não merecemos o favor e a bondade e a misericórdia de Deus, a palavra nos mostra que Deus é bondoso e é misericordioso, que Ele, por meio da sua graça, nos abençoa e nos guarda todos os dias. Então, quer dizer, as tempestades que nós enfrentamos no nosso dia a dia ou no decorrer da vida não anulam aquilo que é a bondade de Deus, porque Deus, Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. E a sua graça nos acompanha todos os dias, em qualquer hora, em qualquer lugar. À nossa direita, à nossa esquerda, à nossa atrás e à nossa frente. Debaixo e em cima, a bondade de Deus sempre nos acompanha e nos guarda todos os dias. Então, se nós passamos pelas tempestades, a tempestade, escuta bem, só para poder entender um pouco, quando eu falo sobre a questão da tempestade, eu estou falando das circunstâncias diárias, circunstâncias da vida, os problemas que a vida nos oferece todos os dias, ou enquanto a gente vive. Então é isso que a gente está tentando aqui usar, a figura da tempestade. Então, mesmo que essas coisas aconteçam, mesmo que essas lutas aconteçam no nosso dia a dia, Deus é bom, a sua misericórdia é boa, dura para sempre, e a sua graça nos acompanha todos os dias. Então, aonde nós estivermos, em qualquer hora, essa graça do Senhor nos acompanha. Repara só que mesmo aqui no texto que nós vemos a manifestação da graça, nós vemos a intervenção do Senhor quando os discípulos foram perante a Ele, mesmo em circunstância difícil no alto mar, eles foram para lá e acordaram a Jesus que estavam lá e pediram, e a manifestação e a bondade de Deus fez com que o mar se pudesse acalmar, fez com que o vento pudesse abrandar e se tornasse normal a situação, como eles haviam saído, como quando eles saíram da margem onde eles estavam. Então, veja só que Deus é um Deus que sempre Ele intervém nas nossas situações, sempre Ele está pronto nas nossas vidas. Então, é isso que queremos
refletir hoje sobre a questão da tempestade, sobre a questão das circunstâncias da vida que nós nos deparamos dia após dia. Voltando agora para o texto em particular, aqui em Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 a 41, a Bíblia diz que Jesus passara todo dia a ensinar à beira do mar sobre o reino de Deus. Quer dizer que Jesus estava ali todo um dia a ensinar sobre o reino de Deus. Mas no final da tarde, ele ordenou aos seus discípulos para entrarem no barco e atravessarem para a outra margem. E eles foram, e a palavra diz que lá no meio da caminhada, lá no alto mar, então, diz que quando eles atravessavam, veio uma tempestade, veio ali uma tempestade, soprava o vento e o barco estava sendo arremessado e o barco ia se enchendo de água e os discípulos entraram em pânico, ficaram com medo, porque corriam o risco de poderem afundar o barco. E ali eles foram perante a Jesus, que se encontrava a dormir sobre a popa, ele dormia na popa sobre o travesseiro, e eles foram para lá e acordaram Jesus, e Jesus veio e interveio na situação que estava acontecendo ali, e diz que o mar ele calmou, e voltou tudo à normalidade, tudo voltou à normalidade. E os discípulos ficaram maravilhados por aquilo que estava acontecendo ou aquilo que tinha acontecido naquele lugar. Até como a palavra diz, quando nós lemos, eles se perguntaram, mas quem é este? Até o vento e o mar obedecem. Então, nós vemos, essa é a situação que ocorreu quando Jesus pediu para que os discípulos pudessem atravessar de uma margem para a outra margem do mar. Então aconteceu algo ali no meio, que foi a tempestade que eles encontraram. E é isso que é isso de uma maneira simples, de uma maneira geral, que nós podemos voltar ao texto e ver o que o texto estava aqui a dizer. Mas vamos levar isso e vamos colocar um pouco naquilo que é a vida prática, né? Porque, como eu disse no princípio, que estamos a falar sobre a questão da tempestade ou circunstâncias da vida. Então, é isso que eu quero me referir hoje, trazendo como nosso primeiro ponto na reflexão desse capítulo, a tempestade em nossas vidas. A tempestade, quando ela vem, ou quando ela ocorre, ela não avisa. Podemos até prever que uma tempestade está se a avizinhar. Podemos prever tudo isso, mas nós não temos uma noção ou não temos uma capacidade de poder distinguir aquilo que será ou aquilo que irá causar essa tempestade. Podemos ver ali que se aproxima uma tempestade. Por alguns dias poderemos ter essa tempestade, mas nós não conseguimos calcular aquilo que será os danos a posterior à tempestade. Nós não conseguimos fazer isso. Podemos prever, mas não conseguimos calcular aquilo que seria o danos. Então, quero dizer que quando uma tempestade ela se aproxima, ela pode trazer danos, ela pode trazer muitos estragos, na nossa vida, na vida normal, no nosso dia a dia, pode de facto trazer muitos estragos. Também tem aquelas circunstâncias da vida, ou tem aquelas tempestades da vida que nem sequer nos avisam quando ela chega, nos encontram de surpresa. Muitas vezes é isso, né? Vem de uma maneira repentina e traz para nós crises, né? Traz para nós crise, nos deixando baixo, nos colocando numa situação muito vulnerável, abalado, né? Nós nos tornamos assim totalmente abalados pela a situação em que vivemos. Então, é isso que quando a tempestade vem, quando as circunstâncias da vida vêm, elas podem nos criar esse problema. Por exemplo, quando nós temos uma crise dentro do casamento, quando nós temos um acidente que acontece, uma enfermidade, um desemprego, a pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo de Covid-19,
19, elas quando chegam, elas não chegam de uma forma que nós não estávamos a esperar, não tínhamos calculado os danos ou aquilo que seriam os danos causados pela essa tempestade ou pelas circunstâncias ou pelos problemas que nós vemos. Nós não conseguimos calcular esses danos, então nos deixam totalmente abalado, profundamente abalado. Então é isso que nós vemos, as circunstâncias da vida, aquilo que é a tempestade na vida, a tempestade da maneira que nos aflige, ou as circunstâncias da vida da maneira que nos aflige. Ora vejamos, querido irmão, pois que quando iniciamos o ano de 2020, com certeza absoluta você tinha um plano. Talvez alguns tinham um plano que gostariam de casarem-se. Quem sabe até o mês de março não estava marcado um casamento. Talvez alguns tinham um plano de poder iniciar um negócio. Talvez o negócio estava indo muito bem. Talvez alguns tinham planos, tinham vários e vários planos acontecendo na sua vida. Mas de repente veio essa circunstância, veio essa pandemia que nós enfrentamos hoje, que mudou, está mudando o curso normal daquilo que é o nosso dia a dia. Temos restrições, não conseguimos resolver alguns problemas, talvez não conseguimos aquele emprego que já havia sido prometido, que eu já havia talvez concorrido, não financeiramente. Eu estou passando por uma luta financeiramente e talvez estou passando por uma situação dentro do meu casamento. Então, você vê que todos aqueles planos, toda aquela direção que eu tinha no ano de 2020 começa aqui a ficar ligeiramente frustrada, ligeiramente sem direção, e vai aumentando em mim o nível de estresse, vai aumentando em mim o nível de depressão, porque é assim quando as circunstâncias às vezes da vida vê, quando nós temos um problema dentro do casamento, quando nós temos uma situação que não esperávamos, a tendência de nós como homens é entrarmos na situação de estresse, entrarmos na situação de depressão, e nós vemos que as pessoas nesse momento em que vivemos podem estar de facto a correr essa situação de entrar numa situação de depressão, porque algumas situações econômicas ficarão, nós teremos, se me diga, um problema econômico. Talvez já tem pessoas que já estão passando, de facto, por um problema já econômico, por uma situação difícil economicamente, já não tem comida em casa. Então, isso pode gerar em nós essa situação de estresse, pode gerar em nós essa situação de depressão. Então, é isso, às vezes, que a tempestade traz dentro de tudo isso, dentro da família. Talvez algumas coisas não estão bem dentro da família, guerra entre marido e mulher, um iminente divórcio ali está quase a acontecer. Então nós vemos essas circunstâncias vão girando em volta e nós não conseguimos resolver essa situação, nós não conseguimos como ir para frente nessa situação e ficamos numa situação de preso, ficamos numa situação de tentar por nós mesmos, tentar com as nossas forças e até mesmo às vezes tentar apontar a Deus pela situação que nós estamos a viver. Lembra-se o que eu disse lá na introdução? Quando eu falei lá na introdução, eu disse que Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos acompanha todos os dias. Veja só que quando os discípulos se encontravam naquela situação, aqui em Marcos, quando os discípulos de Jesus se encontravam naquela situação, eles estavam desesperados. Mas eles se curvaram e voltaram para Jesus Cristo para poder pedir o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer, amado irmão, você não precisa ficar desapontado. Esse é o curso normal da vida. Na vida, como Jesus Cristo diz que na vida, lá em João, se você abrir comigo, lá em João 16, no 16, nos versos 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja só que também até o próprio Jesus
já nos adverte que a nossa estadia aqui, a nossa passagem pelo mundo, as circunstâncias da tempestade, as circunstâncias de problemas do curso normal da vida, nós iríamos enfrentar esses problemas do curso normal. É saúde, é problema de desemprego, é problema dentro da família. A gente está falando aqui sobre o adultério, infidelidade, é problema financeiro, é vários outros problemas, sem deixar o problema global, de uma maneira geral, como essa que a gente está a viver, essa pandemia, sem deixar com todas essas crises aí, todas essas situações da vida, sem deixar isso. Jesus já nos exorta, nos adverte aqui que simplesmente nele nós encontraríamos paz, simplesmente nele nós encontraríamos descanso, porque enquanto nós formos a viver neste mundo, enquanto nós formos a passar por esse mundo, nós iremos passar por tempestades, nós iremos passar por circunstâncias, nós iremos passar por dificuldades, mas Jesus está a dizer que só nele nós iríamos encontrar a paz, só nele nós iríamos encontrar um descanso. Sabe, querido, é muito interessante, né? É muito interessante porque hoje nós temos escutado muito esse evangelho de para de sofrer. Infelizmente, é o que se prega muito hoje. Para de sofrer, para de sofrer, para de sofrer. Veja o que Jesus está dizendo assim. Está dizendo que a paz só encontra-se nele. Enquanto nós estivermos a viver nesse mundo aqui, nós não teremos um descanso. Porque a nossa verdadeira paz não se encontra nas coisas desse mundo. Não se encontra nas circunstâncias que esse mundo oferece. Mas sim em Cristo. Nós iremos passar por aflições. Nós iremos passar por luta. Até porque as aflições são boas para nós, porque firmam a nossa fé, fortalecem a nós mais e mais para com Deus. Então, é muito importante saber que nós, queridos irmãos, vamos passar por isso, mas Jesus está dizendo que tem de paz em mim, confie nele. É simplesmente nele que nós encontramos a paz no meio de toda essa circunstância, no meio de todos esses problemas. É somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nós encontramos a paz. Infelizmente, esse é o evangelho que nós ouvimos sempre. Pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer. Parece que aqui é o céu. Aqui não é o céu. Aqui é a terra onde o pecado reina. Aqui é a terra onde a enfermidade está. Aqui é a terra onde a pandemia existe. Aqui é a terra onde existem problemas econômicos. Porque essa terra é pecaminosa e nós vivemos num lugar pecaminoso. Então Jesus nunca garantiu que nós encontraríamos paz no mundo, mas nós iríamos encontrar paz nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é importante nós sabermos que quando a gente está passando por esses momentos, são momentos importantes da nossa vida, são momentos marcantes, né, da nossa vida, porque até mesmo nessa situação da pandemia que a gente está vivendo aqui, essa pandemia nos faz nós voltarmos para Deus, nos faz nós refletirmos um pouco daquilo que é a nossa posição de ser homem. Então, é muito importante, querido irmão, nós pensarmos assim. Então, deixa-me ir agora para o segundo ponto, porque o primeiro ponto era as tempestades da nossa vida, que são as lutas diárias, os problemas que nós temos no nosso dia a dia, as circunstâncias dentro da família, dentro do trabalho, dentro do emprego, todo um desespero que a gente passa. Isso é que estava aqui a falar, as tempestades da nossa vida. Agora, no segundo ponto, querido irmão, eu gostaria de tocar a nossa dependência no meio da tempestade para com Deus. Amém? A nossa dependência em Deus no meio da tempestade. Esse é o segundo ponto. A nossa dependência em Deus no meio da tempestade. Veja, ao lermos o texto que em Marcos, que nós vimos aqui, lá em Marcos 4, 35 até 41, eu quero chamar uma atenção ali. Aqueles que estavam ali, aqueles que estavam juntos no barco com Jesus Cristo, aqueles homens que ali estavam, eles eram peritos na área. Ou em outra, eram pescadores. Se eram pescadores, eles conheciam bem o mar, eles conheciam bem o barco.
e vem na minha mente, assim que possivelmente, quando esse vento bateu, quando as ondas iam batendo o barco, vem em mente que esses homens terão feito todas as manobras possíveis, tudo aquilo que era necessário para evitar aquela tempestade que eles estavam passando lá. Não é assim que nós fizemos na nossa vida. Na nossa vida, nós fizemos exatamente isso. Que quando a tempestade vem, nós nos achamos despertos. Nós nos achamos peritos. Nós nos achamos que temos um conhecimento de resolver problemas, de passar sobre a tempestade, de tentar... Então, eu acho que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando eles passaram naquele barco, aquele momento da tempestade estava ali acontecendo, eu acho que eles fizeram isso. Eles tentaram fazer manobra, foram de um lado para outro, possivelmente fugindo, ver qual era a melhor via de poder fugir as ondas, de poder fugir o vento, tudo aquilo. Eu tenho certeza absoluta que eles fizeram, porque eles eram peritos na área, eram homens pescadores que conheciam e lidavam todos os dias com o mar, com o barco. Então, aquilo fazia parte do dia a dia deles. Eles viviam naquilo. Era a vida deles. Então, eu acho que também nos nossos dias isso não se difere muito. Na sua vida isso não se difere muito. Há circunstâncias, possivelmente agora que te falo, você deve estar a passar por uma situação dentro do seu casamento. E você deve estar a procurar maneiras pessoais, maneiras de homem, de como resolver essa situação. Talvez nesse momento que eu te falo, você deve estar a passar por uma crise financeira, uma tempestade financeira. E você deve estar a pensar, qual é a maneira fácil de sair dessa situação? Talvez se eu fazer uma manobra daqui para ali, fazer uma pequena... receber um dinheirinho ali, que de uma maneira... não legal, isso vai resolver uma situação para mim. Talvez você deve estar a passar por uma outra situação, uma crise, não sei em que área que você deve estar a passar essa crise, ou você deve estar a passar essa circunstância, ou essa tempestade, e você como homem está a procurar sozinho resolver essa situação, porque isso é o que acontece nos nossos dias, porque nos nossos dias nós vivemos numa época onde o homem procura ser Deus, onde o homem é o centro de todas as coisas. O homem, ele se idolatra a si mesmo. Ele acha que ele é a resposta de todas as coisas. Em todas as circunstâncias, ele acha que ele tem uma resposta. Em todas as circunstâncias, ele acha que ele é perito na área e vai dar aqui uma situação. E é muito bom ver a situação que a gente está vivendo hoje, porque nos faz perceber que nós não somos nada. Nada mesmo. A situação que a gente está a viver hoje, da pandemia de coronavírus, mostra que o homem não é nada. O homem é fraco. O homem não tem forças suficientes. Porque nós temos visto, né? Nós temos visto as circunstâncias que estão acontecendo hoje. Não aconteceu na África. Aconteceu naqueles países onde se acham... é verdade que está a se estender para a África. Nós fizemos parte do mundo, mas... tem o seu início lá nesses países onde dizem que tem a melhor medicina, onde tem os melhores médicos, onde existem as melhores condições sanitárias, onde existe uma ciência desenvolvida. Então, Deus está a mostrar para o homem que Deus é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Mesmo que o homem estude, mesmo que o homem se acha sábio. Então, esse é o mundo que vivemos hoje. Deus foi tirado do centro e o homem entrou no centro para poder tomar a posição de Deus. O homem entrou no centro para se fazer como Deus. Hoje já não vivemos num mundo teocêntrico, mas vivemos num mundo onde o homem é o centro de todas as coisas. O homem quer tomar e quer roubar o lugar de Deus. E quando uma tempestade vem como essa que a gente está a viver, aí, querido, mostra que ele de facto é homem. Ele não tem capacidade de poder resolver os seus problemas. Aí
voltando para o texto, eu acho que os discípulos do Senhor Jesus Cristo naquele barco, eles se encontraram nessa situação, eles se viram nessa situação, eles possivelmente acharam-se que eram peritos na área e eles tinham todo um conhecimento de poder manobrar aquele barco, de poder vencer as ondas, de poder vencer o vento, mas o que entendemos é que eles não conseguiram vencer. Quando eles não conseguiram vencer, eles fizeram uma coisa linda. Eles fizeram uma coisa maravilhosa. Lê só o verso 38 de Marcos capítulo 4, a palavra diz assim: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja só. Aí todo o negócio de perito acabou. Todo o negócio de esperteza acabou. Toda manobra na onda, toda manobra de querer controlar o vento acabou. Eles voltaram para quem? Voltaram para Deus. Se foram para Jesus e disseram: Mestre, 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 vê essa situação que nós estamos passando aqui. Esse barco irá se afundar. Esse barco irá se afundar. Eles voltaram para Jesus e acordaram a Jesus, que no meio da tempestade estava dormindo. Eles foram para Jesus e pediram a Ele. Então eu acho que é isso que você precisa fazer. É isso que o mundo precisa fazer hoje. Voltar para Deus. O homem não é o centro de todas as coisas. Eu sei que a pregação que se prega hoje, a pregação que se prega hoje, o mundo que vivemos hoje, tudo coloca para o homem. Tudo tenta se virar para o homem. Tudo se exalta ao próprio homem, né? Tudo tenta se levantar para o próprio homem. E não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com o próprio homem, mas sim com Deus. Então o homem precisa voltar para Deus. O homem precisa parar na presença de Deus, reconhecer a Deus no meio da tempestade, no meio daquilo que são as circunstâncias da vida. Como eu disse no princípio, talvez você não esteja passando um momento belo da sua vida. Talvez ali um divórcio está iminente, talvez ali uma situação financeira está iminente, talvez ali uma situação de doença, talvez aí uma situação da pandemia que nós vivemos, talvez toda essa situação. Não há nenhuma esperteza, irmão. Não há nenhuma esperteza que vai resolver, não há nenhum perito que vai resolver essa situação, a não ser voltar ao próprio Deus. Voltar ao próprio Deus. E é isso que os discípulos de Jesus Cristo voltaram-se para Jesus, pediram a Jesus para que Ele pudesse intervir na situação que estavam passando, porque acreditamos que Ele é a solução de todas as coisas. O homem precisa entender uma vez para sempre que a solução é voltar para Deus. Nós precisamos entender de uma vez para sempre que a solução dos nossos problemas está nele. A solução dos nossos problemas está em Deus. Jesus é a saída e Jesus é a resposta da nossa tempestade. Jesus é a resposta da sua tempestade. Não importa, Jesus é a resposta da sua família. Jesus é a resposta da sua situação financeira. Jesus é a resposta da enfermidade que você está a passar. Jesus é a resposta da pandemia que nós estamos vivendo. Talvez esse seja a hora de nós buscarmos o Criador. Talvez seja a hora de nós nos focarmos nele. Talvez o nosso foco está errado.
O nosso foco agora talvez seja em exaltar a um homem, não exaltar ao próprio Deus. Então essa é a altura de nós afastarmos e colocarmos a Deus no seu devido lugar. Então não importa, querido irmão, as circunstâncias que você está passando, as lutas que você está vivendo, os dias ainda poderão se tornar mais difíceis ainda. Porque esse só é o princípio das coisas que a gente está vivendo. A gente não sabe o que está por frente, porque Deus sabe o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, se nós confiarmos nele, se nós estarmos no Senhor, não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, não importa as lutas, não importa o momento que eu irei ter, porque o meu Deus já venceu. Jesus já venceu o mundo. E eu sou capaz de vencer, não com minhas forças, mas porque Ele venceu o mundo. Ele é o Senhor e está em controle de todas as coisas. Então, eu quero chamar a atenção, vendo o texto aqui, esse momento foi necessário. Porque os discípulos, depois de Jesus fazer o que fez, os discípulos temeram. Os discípulos se admiraram. Os discípulos se perguntaram, mas quem é esse? Até o vento, assim como o mar, obedecem a Ele. Mas teve que haver ali uma situação de reconhecimento, teve que haver ali uma situação de busca a quem? Aquele que iria resolver a situação que eles estavam vivendo. Aquela tempestade só foi capaz de parar porque Jesus estava ali e os discípulos de Jesus recorreram a Jesus. Então, as circunstâncias da sua vida, você só pode ter paz quando você está em Jesus Cristo. Você só pode ter paz quando você está em Jesus Cristo. Então, volta para Ele. Curva para Ele. Não se acha demasiado esperto. Não se acha demasiado sábio. Pois você não é. Você tem limitação. E eu tenho limitação. Mas Deus, Ele não tem limitação. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele está em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele sabe. Então nós precisamos depender a Ele. Nós precisamos nos curvar a Ele. Não tome uma decisão precipitada quando você está no meio da tempestade. Porque poderia haver essa situação. Porque às vezes muita gente, quando está no meio da tempestade, saltam fora do barco. É melhor ficar perto de Jesus, ao invés de saltar fora do barco. Amém? É melhor você ficar dentro do barco e perto de Jesus. Porque se assim for, você vai conseguir vencer na tempestade. Você vai sair vitorioso no meio da tempestade. Fique no barco e perto de Jesus. Não se afaste de Jesus, nem por um minuto. Ainda que doia, ainda que fira o seu coração, ainda que te deixe o mais baixo, Deus irá agir. Se você se curvar, voltar para Ele, reconhecer a Ele, Deus irá agir. E só para terminar, querido irmão, dizer assim, as nossas lutas, as nossas circunstâncias, elas fortalecem a nossa fé. E é bom que a gente passe por esse momento, porque somos fortalecidos, somos provados e nós reconhecemos assim que o Senhor é o Senhor que está em controle de todas as coisas. Então, coronavírus não é o Todo-Poderoso. Não tem controle sobre as nossas vidas. As circunstâncias financeiras não têm controle sobre as nossas vidas. Os problemas dentro do nosso lar não têm controle sobre as nossas vidas. Essas são circunstâncias. Mas Jesus tem controle sobre as nossas vidas. Deposite esses problemas. Deposite essa situação. Eu não sei o que você está vivendo. Possivelmente você está passando por uma situação muito terrível mesmo. Muito terrível. E você está desesperado. E possivelmente até pensando em tirar a vida, não vendo uma razão de viver. Eu quero chamar a atenção para ti. Volte para Deus. Essa circunstância que você está carregando não é a coisa mais forte da sua vida. Não é a coisa mais terrível que você está vivendo. A coisa mais terrível, se você não tem Jesus, é o inferno. Mas isso é algo momentâneo, que passa. Mas confie no Senhor e volte para o Senhor.
Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para o amado irmão nessa manhã, para que receba essa palavra, se concentre nessa palavra. A tempestade é boa na nossa vida e nós vivemos momentos de tempestade na nossa vida. Então eu quero orar para você nesta hora. Eu não sei o que você está passando, não sei, mas eu gostaria de orar para você, pedindo a intervenção de Deus. Abra o seu coração para que Deus possa agir e você possa também voltar para Deus e acordar. Jesus, eu estou aqui, não me deixe que eu morra. Não deixe que eu viva, Senhor, essa circunstância. Por favor, acuda. Eu já não vou mais com tudo que eu tentei, com todas as minhas artimanhas. Eu não consigo sair dessa situação. Então, Senhor, volta para o Senhor e vamos orar junto. Senhor Jesus, nós queremos chegar na sua presença. Talvez esse irmão deve estar a passar por uma tempestade, uma circunstância da vida que nem temos o conhecimento do que é. Mas Tu conheces, Senhor. Eu oro para que essa pessoa volte a Ti, Senhor. Volta a Ti, Senhor, essa pessoa. E chama pelo Teu nome. E dizer, Senhor, eu já não aguento mais estar nessa situação. Talvez a pessoa pode se achar até perita, pode sentir-se que tem um nível muito alto e consegue resolver todos os problemas dela. Mas, Senhor, esvazie o coração dessa pessoa, para que essa pessoa conheça que somente Tu és Deus. E paz só podemos encontrar em Ti e mais ninguém. Assim como os discípulos fizeram ali, quando eles se encontravam numa situação de agonia, uma situação difícil, possivelmente depois de terem tentado tudo, Senhor, eles voltaram para Ti. Então, Pai, essa pessoa que está aí, entregue essa situação, volta-se para si, Senhor Jesus. Eu estou orando que o Espírito Santo ministre na vida dessa pessoa agora e toma o coração dessa pessoa, essa pessoa possa voltar. Se essa pessoa está vivendo no pecado, está passando uma situação de adultério, infidelidade, de fornicação, um pecado constante, um problema econômico, seja qual for a tempestade, essa situação que essa pessoa está vivendo, Senhor, que essa pessoa volte para Ti, Senhor, e dobre o joelho perante a Ti e reconheça que Tu és Senhor e não existe mais outro. Então, tudo, Senhor, queremos entregar a Ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você estiver ouvindo ou a ver essa mensagem, hoje renda e se curva a Jesus e receba Jesus como o Senhor da sua vida. Amém.